Aí é que tá, né? Ele é tão fora de série que o Bruno Henrique, ele não teve trabalho de formação, ele começou na várzea. Ele é do último quartil de nascimento, para quem não sabe, o último quartil é o último trimestre do ano. Bruno Henrique, 3 anos de contrato com o Flamengo, Que delícia, 32 anos. Dois conto? Deve ser uns 2,5. Deve estar acompanhando. Uns 2 birubiru, né? É. 2 birubiru por mês. Fora mais um Fala o bichinho. cascalho, uma premiação, né? Um Claro, bicho. claro que tem. Tem uma luvinha, Né? tem um negócio. Tem uma luva, não é possível que não tenha uma Tem um luva. quero-querozinho. Deve, Palmeiras estava ali, cercando. deve ser ali uns 5, 7, Palmeiras sei lá, estava cercando. 10%, mas tem mais um... Os comentários, é isso aí. Tem aqui, ó. Nós temos Douglas Luiz, dá-lhe fogo. Contra tudo e contra todos. Nossa. 32 anos, Bruno Henrique. Sueli Fragoso, boa tarde. C.C.C.T. Viu? Galera, Tá geral, contra tudo e galera contra do todos. fogão absorveu, hein? Não, mas é o que eu tô falando. Pô. Mas aí é o exemplo que a liderança transmite. Isso aí, o que o boa. Tiquinho falou, parceiro. Aí, meu irmão. É lei pro Alvinegro. O cara é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Deve ganhar como o melhor jogador. Se não ganhar, deve se perder isso, vai perder pro Eduardo, que é do Botafogo. Enfim. Mas O Jorge André da Silva Pacheco. o meu Gabigol. sentimento é que ele... É como o seu. Jorge André, sabe quem é esse aí? Dedé Guinha Azul. Dedé Guinha Azul. Você depois eu Gabigol falo. entrou pra resolver. Ele informa, é titular absoluto. Cara, na moral, tô vendo aqui o Bruno Henrique, ele faz aniversário dia 30 de dezembro. Podia ter esperado. Pô, registrava daqui a pouquinho, né? Podia esperar dois diazinhos. Pô, cara. imagina. 31. Não, Só e dá aí uma é que respirada. tá, né? Ele é tão fora de série que o Bruno Henrique, ele não teve trabalho de formação, ele começou na várzea. Ele é do último quartil de nascimento, para quem não sabe, o último quartil é o último trimestre do ano. O que é mais então, assim, é difícil. muito mais difícil, porque quando um menino começa a jogar futebol, os mais jovens, eles têm a oportunidade, por exemplo, se eu nasci em janeiro, o Fernando nasceu em dezembro, nós temos o mesmo ano de nascimento, isso nos dá uma categoria. Nós somos do ano de nascimento tal, independente de fazermos aniversário em momentos diferentes. Só que eu começando a treinar em janeiro, eu vou ter N sessões de treinamento a mais, eu vou ter N instruções a mais, N horas de sono a mais, N alimentações a mais e vou me desenvolver fisiologicamente muito mais do que ele. Vou maturar muito mais rápido. É isso. Então, Às pra tu vezes- ver que o cara é muito fora de série. Agora, como eu sou o advogado do diabo e tento ser sempre, às vezes por isso que não ter feito base, pra ele foi melhor. Porque senão ele teria talvez sido excluído do processo. Ele teria sido excluído do processo. Porque ele tem esse ano inteiro atrás dos E caras ele que ia ser nasceram comparado na fase de formação. a fase de apuração, né? Se realmente vai ou não vai, quando ele estava totalmente distante em nível maturacional dos outros. É isso. E aí fala assim, pô, não serve. Né? E aí ele. É isso. Não vamos dizer, eu não posso nem dizer que foi favorável, mas ele deu muita sorte de acabar acontecendo assim. É o que ao eu meu tô ver. falando. Dentro do processo fisiológico do que acontece hoje, pra ele ter sido dessa forma, pode ter sido mais assertivo do que se tivesse passado pelo processo. Nada na vida é por acaso, mas para Você ele ligou, né? acho que foi assim, Pô. muito interessante, porque assim, não só ele, diversos outros atletas que a gente vê, né, que muitas vezes não tem o processo de formação nas categorias de base, mas é incomum que esses atletas, quando chegam na fase final, sejam assim da última semana de dezembro. É raro. 30. Tem um outro que eu tava vendo, foi de quem? Um jogador fera também, 31. Mas e aí, o Bruno Henrique, 3 anos de contrato, vai a 35. E o Gabigol com 5? Pô, mas são situações diferentes. São Primeira 3 anos de condição, diferença. A condição 3? que eles têm. Eu acho que isso em nível aí- de exigência do jogo. São 4 anos. Características físicas que eles têm. Mas eu acho que a tendência do Bruno é ir pra dentro. Pode ser, pode jogar até como um 9. Ele é forte no jogo aéreo, ele sabe. Pô, o jogo aéreo dele é muito melhor que o do Gabriel. Muito melhor mesmo. O jogo Não tem aéreo como dele comparar. não tem nem comparação. Mas assim, para a característica dele, jogo com aceleração, né, um jogo com as transições sendo exploradas muito a partir dele. Dadas as proporções, é uma readaptação como a do Cristiano, que saiu do lado esquerdo para jogar dentro do campo. O Bruno Henrique tem altura, tem impulsão, sabe de fazer bola. gol de cabeça.
Boa capacidade de finalização. A tendência é essa. E tendo os jogadores de lado como o Flamengo tem, e olha que legal. Sem E ao decorrer ainda vai chegar mais gente, vai sair. Isso aí. Sem querer preterir o Pedro, mas como seria jogar o Flamengo já jogou assim, muitas vezes, na época do JJ, em que o Bruno ia para dentro para jogar junto com o Gabriel, o Arrascaeta fazia o lado esquerdo e o Everton o lado direito, e por dentro vinham o Gerson e o Ilharão. E se deram muito bem. E o Arão infiltrando toda hora. E se deram muito bem, porque os dois são jogadores de movimentação. A quantidade de espaço que geram pro Gerson entrar, pro próprio Arão, pro próprio Arrascaeta e o Everton que vinham de trás. Exatamente isso que acontecia. Os caras não saíam aleatoriamente, não. Os Essa caras empurravam o time adversário para trás e depois chegar a determinada zona, abria o espaço. ataque ao espaço. O gol do Flamengo foi um gol de ataque ao espaço. O Thiago Maia atacou o espaço, recebeu. O Gabriel atacou o espaço, recebeu. O Arrascaeta atacou o espaço, quase recebeu. E o Gerson acompanhou a jogada. Porque eu acho que o Tite mudou a posição do Gerson. Mudou. E aí ele... Aí vão falar que é sorte, aí vão falar que o cara é bom, vão falar que é estrela. Eu só sei que o gol do Flamengo tem toda a cara do Tite. Porque ele tirou o Bruno Henrique, que foi até dito na TV que não era para ser feito, porque não é um cara que podia decidir. Até concordo. Ele tirou o Bruno e tirou o Pedro. Normalmente o cara tirou os dois. Praticamente ali todos podem decidir. Então quem tirar, ele está tirando alguém que pode decidir. E o Gabriel, dentro da característica dele, abriu o espaço, atacou o espaço entre zagueiro e lateral, se eu não me engano. Recebeu a bola, enfim. Um gol bem com cara de Flamengo, né, cara? Bem com cara de Flamengo. Ah, mas o Vasco posicionou errado. A movimentação... Tem uma frase na bola que a gente fala, não vou me lembrar, que quem pede, recebe. Mas quem se movimenta e pede tem preferência. Não é isso? Ou prioridade. Ou prioridade. Ainda não é mesmo. E foi isso que aconteceu no jogo do Flamengo. Mas dois birubiru, 3 anos, tá bom? Mais 14 milhões de luva? Dá pra pagar as contas. Dá pra pagar as contas? Dele, dá. Você faria? Você renovaria com ele? Renovaria. 3 anos? 3 anos. Ele com 32 anos. Renovaria. Por que você renovaria? Por causa do que ele entrega. E ainda tem muito Você. a E outra entregar. coisa, Ainda isso tem muito a tudo, entregar, inclusive, isso tudo- pelas variáveis que a gente colocou aqui. Tem uma coisa. Aconteceu por causa do assédio do Palmeiras. É porque tu acha, então, que se o Palmeiras não pressiona, o Flamengo não renova com ele? Não, renovar é renovar. Não Talvez nessa proporção. Talvez não com 3 anos. Um contrato mais curto. Entendi. Entendeu? Pô, eu tô vendo que tem um monte de gente falando com a gente, batendo um papo conosco aí. Por favor, continuem trocando essa ideia, mas dá um likezinho lá pra nós. E se inscreve no canal, né? Pô, faz parte do processo. Inscrito, acredito que eles já estão. Se não... Não, a gente não pode falar. É Então, isso aí. Então, mas o pessoal que está ouvindo para poder Tá se vendo? inscrever, né? isso aí. deixa o E likezinho lá. fazer os seus comentários. Bora, deixa o like aí e pergunta o que quiser. A gente tá falando... Pode ser que a gente fale alguma baboseira aqui. Nos ajude, por favor. E o Gabriel, 5 anos? Ui. Deve ser uns 2 birubiru também. Mas assim, isso surgiu hoje, né? É verdade. Então, Parceiro, tá dando 2 pode pra dar- ele, dá pra 2 pra mim também. Tá ele é dando 5 bem pra mais ele, novo, dá- eu acho que é 5 anos mais novo que ele. 4, o Gabriel é 9,6 e o Bruno é 90. Então, Não, 90 não. Olha, eu falando besteira. Calma aí, gente. eu vi 90 que era pra 5 90 anos de são diferença. Como diz um amigo, pelo amor de Deus, não fale besteira. Aí, sobe aqui. E ainda tem a distância para o Cliquei Bruno aqui. Henrique ser lá na beiradinha no final do ano. Não, isso ajuda o Bruno. O Gabriel, 27. E o Bruno, 32. 32? Eu falei 32 pro Bruno? Você falou. Então são 5 anos mesmo. Isso aí. É isso aí. O Bruno, 32. Só que então, o Bruno Mas- faz... O Bruno, então são, Mas isso, faz 33 agora. isso Então, não é uma coisa... São 6 anos de diferença. Então, isso, para mim, né, pelo que eu tenho estudado do mercado, não é uma coisa particular de uma ação do Flamengo. Principalmente na Premier League, os clubes ingleses, o que eles têm feito? Todo o contrato, e o Anselmo pode falar melhor do que nós aqui, ele pressupõe que você vai ter a intermediação, as luvas, né? Tem uma série de pagamentos que são percentuais inerentes ao acerto do contrato. E uma forma também de fazer isso
de uma forma mais leve, é fazer um contrato mais longo, onde você dilui esse pagamento ao longo do contrato. Então, você acaba suavizando. Isso já é feito valor. já há alguns anos. Sim, então, assim, as pessoas não olharem e falam assim, não, porque o Flamengo agora está fazendo isso de uma... Não, o mundo já faz isso de uma forma, até porque é um volume considerável. Né? O valor de salário do Gabigol, né, e renovando nessa proporção, é um valor de salário em nível mundial de alto padrão. Né? Já é de alto padrão e vai se tornar ainda mais. Até para que o clube, quanto maior tiver o contrato de trabalho com o atleta e quanto maior for o investimento em nível de salário também, maiores são as condições de ter cláusulas contratuais de extrato, desligamento. De correto? proteção. De proteção, correto ou não, Sal? A multa é conforme o salário. É proporcional ao salário. Então, para que o clube possa se preservar de não perder o atleta, o clube usa isso como uma estratégia. E se for, Gabigol é uma e se marca for do gerar Flamengo, negócio, né? e é isso aí. A E se marca. for gerar negócio, vai ter o retorno financeiro. E ao longo do tempo, né, num histórico bem recente, o Gabriel vem, né, não tem tido agora uma performance técnica tão exuberante, mas ele tem tido, pelo menos em 2019, 20, 21, ele teve um resultado esportivo, uma performance de altíssimo nível, e ele teve uma interação excelente com a torcida do Flamengo e também com as outras torcidas. Então, ele conseguiu trazer a questão do ídolo novamente, a questão da identificação com o público jovem, com o público infantil, a questão da renovação da torcida, né? Apesar de ser a maior torcida do Brasil, a necessidade está em constante renovação e uma manutenção, né, dos torcedores pelo clube. Então, assim, como você falou, o Gabigol, ele não é apenas mais o Gabriel. Ele é uma marca, ele é um atleta do Flamengo hoje. E o Flamengo está sabendo valorizar isso. Que isso, primeiro superchat aqui do Storycast. Paulo Higino mandou 10 prata. O Gabriel não tem jogado bem. Não sei se vale a pena renovar com esses valores. Tem que jogar mais. Eu também acho que ele tem que jogar mais. Mas é um momento Mas ele tem difícil toda a condição de entregar mais. Que isso, foi o primeiro, Paulo Higino. Hein? Paulo Higino, muito obrigado. E ninguém falou. Olha, Cara de Altamiro bolacha. Botino, que é um dos caras que, para mim, certamente é uma das principais referências que a gente tem no Brasil, quiçá, para mim, a maior na área da fisiologia, na área da coordenação científica. Ele tem uma frase bem interessante que forma não define função. E, às vezes, a gente olha para um atleta, a gente fala assim, está com um percentual de gordura mais elevado, ou está muito magro, ou isso. Mas aquilo ali talvez seja o melhor estado físico do atleta, que nem sempre a forma define a função e as suas capacidades. Então, para mim, assim, é difícil avaliar se a gente não tiver acesso às avaliações físicas. E a gente usa muito mais a referência do que a gente tem do jogo e o que a mídia ilustra. Sim, né? Porque a mídia hoje quer confrontar ele, porque ele virou um personagem, como a gente está falando aqui. Né? E aí, tipo assim, pô, ele é isso aí mesmo, vamos afrontar e... mas o questionamento não é dele conseguir fazer a função dele. Eu acho que ele faz... Não, mas vai fazer da melhor forma, estando nessa condição. Compromisso. Tipo, eu quero que o meu jogador, eu sou flamenguista, eu quero ver o cara correndo o tempo todo, dando sangue. E ele fazendo isso, ele tem uma demonstração de que ele não está sendo comprometido. É uma visão, eu respeito. Eu respeito e... Quê? Tô rindo. Tá rindo? Tô rindo. Né, assim... Mas eu não estou questionando a qualidade nem... Então, mas assim, o que acontece? O que acontece, Patrick? É interessante a gente avaliar o seguinte, houve uma mudança de comando técnico e provavelmente uma mudança de metodologia de trabalho. Então, vai gerar uma adaptação, né? Vai gerar um processo diferente, né? Na questão de treinamento, na treinabilidade dele, do nível de cobrança, de exigência, nas funções que ele pode passar a também, né, exercer algumas novas funções, e isso vai dar um mecanismo de movimento, né, de que ele vá para uma tendência a se manter em alto nível, em alta forma, em alta performance. E aí vamos ver se o aspecto visual dele, né, o conteúdo visual dele, né, vai estar alinhado com aquilo que você está vendo. Vamos lá, vamos esperar para ver o que acontece, se essa renovação vem mesmo, se não vem. Agradecer, como é que é o nome dele? Paulo Higino. Primeiro superchat do... Paulo Higino estreou o Superchat. Agora a primeira do Storycast. Agora é igual o jogo contra time pequeno. Fez um, vai um monte.